Que é essa engenhoca? Essa engenhoca é o seguinte: eu preciso desse ângulo aqui, né? Que é o cone Morse. Então eu preciso que o carro do torno ande nesse ângulo. Esse carro aqui, ó, que é esse aqui, é fixo assim. Esse aqui, com esse manípulo, ele vai para frente e para trás, que é todo esse carro que tá aqui, ó, vai para frente e para trás. Só que esse aqui embaixo tem os parafusinhos que faz ele girar, que você consegue colocar ele mexendo esse manípulo, ele pode ir assim ou pode ir em diagonal. Então eu coloquei o relógio em cima desse carro aqui e conforme eu for inclinando, né, passar por cima, conforme eu for inclinando ele, girando aquilo que eu falei, ele vai andar na diagonal. Aí o relógio, que eu coloquei ele bem no centro ali, quando ele vai para frente, como aqui é mais grosso e aqui é mais fino, o relógio anda, né? Olha lá. Quanto mais para frente, o relógio gira. Se eu inclinar esse carro aqui no mesmo ângulo exato desse aqui, quando eu andar com o carro, o relógio vai ficar parado. Entendeu? O carro vai andar no mesmo ângulo que aquele, então o relógio vai dar zero daqui até aqui. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Eu inclinei um pouquinho só o carrinho, chutei, e aí coloquei o relógio. Aí eu vou começar a mexer ele, só para ver quanto que está dando. Ó, tá no zero. Tá vendo? Tá dando 40. Aqui ali, nessa parte, o virabrequim começa a afinar de novo, ó. Então vou lá. Ô, cara, escapou. Então é isso. Eu acho que eu consegui. Arranjei um jeito de prender melhor o relógio aqui, em vez de ser com o suporte magnético, botei ele direto nesse parafuso aqui do torno. Aí, o que acontece? Achei o ângulo certo, aí eu tô rodando ali com a parafusadeira para ter para não ficar rodando com a mão, né? É mais rápido, é só prático mesmo. Só que eu vou mostrar uma coisa pra você ver como que esse torno, deixa eu afastar a câmera, como esse torno é de brincadeira, ó. Tá vendo? Ó o relógio. Só de mexer aqui eu não sei como é que chama isso aqui. Eu vejo muito vídeo em inglês, pra mim é headstock. Mas eu gosto dessa porra aqui, ó. Só de mexer isso aqui, o relógio já mexe aqui. Então é bem brincadeira, né? Então se eu acertar isso aqui, tá bom pra caramba. Aí o que acontece aqui? Aí eu coloquei o relógio aqui, tá vendo? Tá 2 centésimos, tá bem na pontinha. Quando eu começar a rodar ele, quando começar a rodar aqui, que ele começar a andar, vai chegar um ponto que ele chega no zero. Aí ele mantém o zero e dá uma balançadinha e volta, vai e volta, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2, até aqui em cima. Por quê? É a deformidade da peça, dessa ponta do virabrequim. Porque dependendo, se eu girar ele e tentar medir pelo outro lado, já mede outra coisa. Então essa peça tá torta. Ele está o mais centralizado possível, que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Ver se consigo fazer com as duas mãos aqui. Aí. Ela 0. 1. Zero de novo. Tá vendo? E tá indo. Aí chega lá em cima, ele vai começar a subir. Aqui, ó, a partir daqui ele começou a subir. Aí daqui pra frente eu não preciso mais. Aí pode estar perguntando, por que você cortou a ponta do virabrequim e não botou o virabrequim direto, a bolacha direto aqui? Porque minha placa não pega. Essa plaquinha pega no máximo 75 milímetros, olha lá.
a parte maior que ela pega, né? Agora, antes de eu fazer a retífica aqui dentro, eu preciso calcular uma outra coisa. O virabrequim estando aqui dentro, né, só a ponta dele aqui para fora, tem a distância do magneto do volante aqui, né? O quanto que ele vai estar nessa distância, longe, perto e tal, para poder ficar em volta do bobinado. Então, e eu vou tentar fazer esse cálculo por fora usando o virabrequim como se estivesse lá dentro. Por exemplo, eu preciso calcular a altura do bobinado. Esse aqui é o novo que eu tenho, esse é o velho, onde a parte mais alta dele é aqui. Então, por exemplo, se eu afundar muito o volante, ele vai acabar raspando aqui. Se eu deixar ele muito para fora, ele vai ficar, não vai ficar todo o bobinado dentro dele. Então tem que calcular a distância certa. Como que eu vou calcular a distância certa para aquele volante abrindo o buraco? Como ele está assim, quanto mais eu for abrindo o centro dele, mais ele vai afundando. Então, só para dar uns exemplos aqui, ó. Esse volante está 49. Caralho, tem um bagulho na minha boca. 49 de distância a daqui. Eu tô fazendo a bolacha até aqui porque seria mais ou menos um ponto fixo quando ele estiver aqui. O volante original, ele vai mais fundo. Mais ou menos isso. Entendeu a diferença? Então, se eu afundar esse aqui até essa altura, beleza. Só que aí seria a altura, mas ele tem essa profundidade ainda. Tem essa profundidade que é diferente dessa daqui, que esse aqui é mais raso, esse aqui é menor. Mano, é uns cálculos loucos. Tá vendo? O volante é mais alto. Então, se eu afundar esse aqui na mesma medida desse aqui, esse aqui vai acabar batendo. Meu, eu não vou ficar mostrando os cálculos, o desenho, nada, mas a conta é essa. Se eu conseguir... e outra também, eu vou ter que fazer uma placa dessa aqui, ó, nova, porque essa furação aqui, que é onde prende aqui, ó, prende aqui, não é a mesma, tá? Esse volantezinho, essa mesinha é pequena, o furo fica fora lá. Então vou precisar fazer uma placa nova dessa daqui para poder acoplar esse aqui lá dentro. Então eu vou começar a medir tudo aqui, depois no final das contas, se der certo eu mostro aqui. Depois de muita medição, muita quebração de cabeça, se minhas contas estiverem certas, é isso aí. Porque na verdade, isso aqui é a medição do original da CR. Em azul seria o volante, em laranja o bobinado. Eu queria saber essa distância aqui, ó. Tá em vermelho. A distância que fica a parte mais alta do bobinado para a parte de dentro do volante. A parte de fora aqui assim, né, onde fica onde eles quase encostam, não tem muito não é muito difícil de saber. É só você medir o externo de um e o interno de outro, aí você consegue. Só que essa distância assim não dá para medir com ele montado no motor. E aí eu fui medindo, fui colocando, fui tirando, se a conta estiver certa, é isso aqui. Essa distância é tirando o erro, entre 8 e 9 milímetros. Eu coloquei 10 aqui, mas né, tudo medida não é exata. Então eu estou colocando entre 8 e 10 milímetros, entre a parte mais alta do bobinado até a parte de dentro do volante. E é por causa dessa distância que eu fiz aqui esses cálculos para fazer a mesma distância no bobinado bobinado e no volante da Aprilia. Eu vou deixar mais ou menos essa distância também. Como que eu vou deixar essa distância? Ou colocando um calço aqui embaixo, isso aqui seria a base do bloco. Daquela mesa, a mesa que eu falei de alumínio, que vai o bobinado preso nela,
Ela eu posso fazer mais alta ou mais baixa, mais grossa ou mais fina, com a chapinha que eu for fazer. Vai levantar ou abaixar o bobinado. E o volante eu posso abrir mais o excêntrico dele, né, o cone dele, para afundar mais o volante. Aí eu vou fazer os cálculos para ver se eu acerto isso daí, para deixar essa distância mais ou menos do topo, do ponto mais alto do bobinado da prilha para a parte de dentro do volante da prilha. Fácil, né? Facinho. Ou eu sou um gênio e deveria trabalhar na NASA, ou eu sou doido e tô viajando na maionese. Esse desenho aqui é aquele que eu fiz, né? Que o meu amigo Gás falou que meu filho tinha colorido ele. E eu acho que meu filho colore melhor que eu do que isso aqui. Isso aqui é o original. As medidas da serra é original. Esse aqui são as medidas que eu coloquei do volante da prilha, tirando as bases e tal. Esse é a mesma coisa, né? Esse desenho aqui é o bobinado, o volante, e esse aqui é o bobinado. E essas são as medidas. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a medida por isso aqui, ó. Por essa distância do virabrequim até o volante. Porque quando o volante estiver preso no torno, a única maneira que eu vou ter para medir vai ser assim. Então, eu vou dar o passe dentro, aí eu encaixo o virabrequim e meço essa distância. Que é por isso que eu vou ter que me basear. Então, eu fiz os cálculos de acordo com o que do que eu medi. E eu cheguei na conclusão que esse original da CR tá 8 milímetros, o topo do bobinado com a base do fundo ali, a parte de dentro, nessa parte de dentro aqui, ó, do volante. O original da CR tem 8 milímetros de distância. Com o volante da Aprilia encaixado daquele jeito ali, eu fiz todas as medições e ele tá com o bobinado da Aprilia e o volante da Aprilia. Só que esse aqui, o bobinado, é o tamanho que tá lá, a base de alumínio, a mesa de alumínio da mesma grossura que tá lá. Eu poderia fazer um pouco mais grossa para essa distância diminuir. Esse 12,5 é da parte mais alta desse rebite aqui do fundo para cá, né? A parte de cima, a mais alta do bobinado, tá 12,5 mais longe disso aqui, que é, deixa eu ver se eu consigo ser flash. Não sei se vai dar para ver não, mas o 12,5 é que não vai dar para mostrar. Ele tá bem, deixa eu tentar fazer uma marca ali para mostrar. Aí agora dá para ver, eu fiz um risquinho com a caneta. A parte mais alta do bobinado tá batendo nesse risquinho aqui, ó. Então tem um monte ainda para baixo. Então eu posso afundar o volante um pouquinho mais. Então abrindo aqui ele afunda um pouco mais. E eu vou medindo. Eu tô querendo deixar ele com mais ou menos 11 ou 10 talvez. Para ele ficar, porque aqui ele tá 8. Então se eu deixasse aqui com 8, eu acho que daria certo, que eu não sei quanto é o original da Aprilia. Mas eu tô querendo deixar ele um pouco mais alto, mais longe mesmo, com 11, por exemplo. E aí depois, quando for fazer a mesa nova, que tem que fazer a mesa nova pro bobinado da Aprilia, pegar uma chapa de alumínio um pouquinho mais alta do que aquela que tem lá, 1 milímetro mais alta, e tira a diferença. Deu para entender? Ou então, sei lá, colocar a arruelinha, não sei. Eu vou ajustando a altura da mesa para acertar essa distância aqui. Eu quero deixar mais ou menos 10 milímetros de distância. O da serra é 8, o da Aprilia original eu não sei quanto que é, mas eu quero deixar 10 milímetros de distância, que é uma base segura. E eu vou ver depois quanto que o volante fica aqui dentro, o bobinado fica lá dentro. Eu acho que, pelas minhas medições lá que eu estava meio chutando ali, o bobinado vai ficar 90% dentro, vai ficar uma bordinha da bobina para fora, que não vai dar problema nenhum. Agora, tendo essas medições, eu vou botar o volante lá no torno e vou começar a dar o passo aqui dentro. Aí eu vou mostrar como é que eu vou medir isso aqui lá. Então, a minha distância base é isso aqui, ó.
é a base do virabrequim, que é o que eu mostrei agora há pouco, a base do virabrequim até a base do volante. Hoje, agora, né, ela mede 48,5. Tudo que eu tirar disso aqui, ele vai diminuir isso aqui também. Então, se eu deixar ela com 48, aqui diminui para 12,0. Se eu deixar ela com 47, vai ficar com 11. E é por aí que eu vou tirar essa base. Agora tá com 48. Eu vou tirando e vamos ver, né? Eu vou tirar de pouquinho em pouquinho ali, de meio décimo em meio décimo, para ver como é que vai responder lá. Que eu não sei se, tipo, se eu tiro só um pouquinho, se ele já funda um montão, eu não sei, né? Eu vou na tentativa e erro. Eu vou tirar um meio décimo, só dar uma limpadinha de nada. E aí meço. E vou assim. Vamos ver se eu consigo mostrar lá dentro, tá vendo? Tá pegando, ó. Mas onde tá aquele buraco não pega, tá vendo? Ele tá pegando umas partes, ó. E outras partes não. Que é por isso que ele tava torto, ó. Essa parte que ele não pega, tá vendo? Tá escuro. A parte que o material tá escuro é porque não pegou ainda. E não sei se vai pegar tão cedo, não. Bom, eu vou cortar agora. E aí eu vou fazendo. E quando eu terminar aqui eu mostro pra vocês. Tá vendo que eu falei que eu fui atirando devagarzinho, devagarzinho? Eu tirei um décimo. Um décimo. Um décimo seria 0010. 00,10. Que eu vou marcando aqui nessa rodinha. Sei lá como é que chama essa bagulho graduado. Eu disse rodinha graduada ou sei lá, essa porrinha graduada. Eu tirei um décimo. Que na verdade tira 2 décimos no diâmetro, né? Quando você tira um décimo de um lado aqui, você dá um décimo de um lado aqui, ele tira um décimo aqui, um décimo lá. Então no diâmetro perde 2 décimos. E ele foi de 48,5 para 47. Com um décimo de passe, hein? Tá vendo? Eu já tava suspeitando que era isso aí mesmo. E eu vou deixar ele com 46. Então esse último passe eu vou dar bem fininho, bem fininho mesmo, só para chegar nos 46 redondo. Porque 46 redondo ele tira 2,5, né? 2,5 milímetros e vai fechar com 10 milímetros ali de distância. E como não poderia deixar de ser, é isso aí. Dei o passo por fora, tá vendo? Tá todo machucado e tal, mas eu dei o passo por fora. Ficou bem mais bonitinho, ficou alinhado com o centro e tal. Aí eu afundei ele daquele jeito que eu falei e ele ficou com... Pera aí. Olha lá. 46, depende de média da 46,10, 46, 46,10. Fica na imperfeição do virabrequim ou da peça. Mas ficou no lugar que eu queria. Já montei ele aqui com a chaveta para ver se encaixava. Encaixou, beleza. O rasgo ali da chaveta eu passei a lima. Eu limei só para tirar o ressaltinho, não precisou nem fazer mais nada. Tem um ressalto bem no finalzinho aqui daquela solda que eu fiz, saiu. E ele encaixa. Perfeito. Então, tá aí, tá pronto. O volante tá pronto na altura certa. E agora eu vou pra... Eu acho que eu vou cortar esse vídeo em dois. Esse vídeo já deve estar mais meia hora. E eu vou... Agora ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Como é que eu vou fazer pra meter uma porca aqui. Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer e... Acompanha aí se você quiser assistir. Valeu, abraço.